é dado ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta tarde é motivo de honra, motivo de glória. Estamos aqui na presença de Deus, porque Ele diz que onde tem dois ou mais reunidos, falando o nome dEle, Ele está lá. E nós cremos que o Espírito Santo, que o Filho, o Pai, se faz presente nesse lugar. Nós estamos nesta tarde aqui desfrutando das bênçãos do céu com os nossos irmãos e viemos dividir esta fatia deste bolo gostoso, que é a palavra de Deus, que alimenta a alma do pecador. É motivo de glória, é motivo de honra estar aqui proclamando Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que deu a vida por nós. A palavra de Deus diz que nós andávamos mortos em delitos e pecado. Está escrito no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1 em diante. Morto espiritualmente, ainda que esteja fisicamente bem de saúde, comendo, bebendo, vivendo uma vida regalada, numa casa de conforto, com dinheiro no bolso, com saúde, mas se não tiver a verdadeira comunhão com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo, diante de Deus, aquele homem, aquele ser humano, aquela mulher está morto espiritualmente. E a palavra de Deus diz que toda a humanidade pecou, toda a humanidade estava morta, e está morta espiritualmente diante de Deus. E somente através de Cristo é que nós temos vida, e vida em abundância. A palavra de Deus nos fala no livro de João, capítulo 14, certa hora Jesus pregando, ele disse a seguinte palavra: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo. Ele enviou ao mundo, não para que eu condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A palavra de Deus diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, porque o mundo já está sob condenação. A palavra de Deus diz no livro de Gênesis capítulo 3, que quando o homem pecou, aquele casal, Adão e Eva, desobedeceram a Deus. O que muitas pessoas não entendem é que pecado é desobedecer às ordenanças de Deus, os mandamentos de Deus. Isto é pecado. Outro dia eu pregando para uma certa pessoa, ele disse: beber é pecado, adulterar é pecado, de idolatria no pecado. Eu digo, isso são consequências do pecado. Porque pecado é desobedecer a Deus, é errar o alvo. Isso significa pecado. Diante do pecado do homem, a morte se aproximou, a morte chegou a toda a humanidade. A morte física e a morte espiritual. Está lá escrito no livro de Gênesis capítulo 3, quando o homem tentou se justificar da sua obediência para com Deus. Deus disse para aquele homem: Adão, por causa de ti, do teu erro, do teu pecado, da tua desobediência, maldita é a terra. Ali tornou a terra maldita. Uma terra que Deus criou bem diante dos olhos dele, bem para o homem. Essa maldade que tem hoje não tinha no passado, quando Deus fez aquele primeiro casal. Mas aquele casal não atentaram à voz de Deus, não obedeceram à voz de Deus, viveram segundo o seu querer e a sua vontade. Pecaram, desobedeceram. Deus deu uma ordem para aquele casal:
não comer daquele fruto. Aquele fruto, se eles comessem, Deus disse, vocês vão morrer se comer desse fruto. Aquele fruto hoje é chamado de pecado. Porque o pecado, ele é fruto da morte. O pecado gera iniquidade. Iniquidade é pecado. E o salário, a recompensa do pecado é a morte. Através daquele casal, a morte entrou sobre a humanidade, sobre o planeta Terra, toda espécie de mal. E a palavra de Deus diz que assim como a morte entrou pelo mundo por causa da desobediência de um homem, a graça de Deus, a vida eterna, entrou através de um que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Diante dessa morte espiritual e física, já foi lido na palavra, Deus dizendo, através do seu Filho Jesus, ele disse, e Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Não perecer o quê? Perecer, já está dizendo, é sofrimento. Não sofrer o quê? A ira de Deus. A palavra de Deus diz que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a maldade do homem, sobre todo o pecado do homem. O homem, quando vive absolutamente nos seus desejos, nos seus prazeres carnais, nas suas iniquidades, nas suas imoralidades, na sua idolatria, provoca a ira naquele que diz que nos amou de tal maneira. Ele também se ira quando o ser humano vive de uma maneira que não agrada ao seu Criador. Aleluia! É o que muito nos entende, que aquele mesmo Deus que diz que ele amou o mundo de tal maneira, este mesmo Deus, ele disse, olha, eu me iro contigo se tu viver na desobediência. Se tu me desobedecer, tu vai me provocar ira. E ai daquele ser humano que provocar a ira de Deus. Ele será consumido como uma palha seca sobre o fogo. É a palavra de Deus que diz. Esse mesmo Deus de amor e de paz, ele se revelou através do Filho dele. O Filho, Jesus Cristo, veio a essa terra falar do amor de Deus, falar do perdão de Deus. Através do pecado, o homem se tornou inimigo de Deus e distante de Deus. Mesmo numa vida regalada na terra, mas espiritualmente inimigo de Deus. É isso que muitos seres humanos não entendem. Que Deus, ele é espírito. Nós somos carne. E para que eu possa agradar a Deus, eu tenho que viver uma vida espiritual de maneira como está escrito na palavra de Deus, que é a Bíblia. Mas muitos não querem obedecer, porque não quer negar o seu eu. E Jesus, ele disse, eu não vim para condenar. O mundo já está sobre condenação, desde que aquele primeiro casal pecou. Jesus disse, eu vim foi salvar. Eu vim libertar vocês. Eu vim dar vida para vocês. E vida em abundância. Mas parece que muitos de nós, seres humanos, não entendem. Nós temos que olhar para este mundo que Deus criou e ver que a cada dia ele se torna pior. Deus está nos dando uma oportunidade de nos reconciliar com ele. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus por causa dessa desobediência, por causa do pecado. E através do seu Filho, nós temos paz com Deus. E Jesus disse, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do homem seja levantado, para aquele que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus estava dizendo que era necessário ele morrer numa cruz, aleluia, para salvar a humanidade daquele grande dia. Por enquanto a ira de Deus só está se manifestando, ainda não foi derramada. Porque chegará o dia, aleluia, em que esse Deus de amor,
esse Deus que é compassivo, misericordioso, a ira dele vai se acender sobre toda aquela humanidade que não creu na palavra do Filho de Deus, que não deu valor àquele grande sacrifício que foi feito pela humanidade na cruz do Calvário. A palavra diz que os imorais, os indecentes, os bêbados, os mentirosos, os feiticeiros, os sodomitas, o ladrão, os bebedores, os roubadores, os mentirosos, se não se arrepender, a sua parte que lhe cabe é o lago de fogo que Deus preparou para Satanás e os demônios. Mas Jesus, antes de subir ao céu, o Senhor disse: eu irei para o céu, aleluia. Eu vou para o céu preparar lugar para vocês. Mas eu voltarei outra vez e levarei vocês para onde eu estiver, esteja vós também. É por isso que nós estamos nesta tarde pregando o evangelho de salvação. Porque a palavra de Deus diz que é do desejo de Deus que todos venham ao conhecimento da palavra de Deus. E a palavra da salvação, ela é crida pelo ouvir, e o ouvir, o falar, o evangelho de Cristo Jesus. E é isso que nós estamos fazendo nessa tarde. Todos que estão ouvindo o evangelho nesta tarde, diante de Deus, vocês não são mais inocentes, porque nesta tarde foi proclamado a palavra do Filho de Deus, porque a palavra do Senhor diz que em cima do céu, embaixo da terra, não tem outro nome que será dado pela salvação, a não ser Jesus Cristo Salvador. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia.